Compartilhar com você o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 32. A palavra diz: Mas Jesus lhe disse: Eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Jesus ele está ali, diante de homens experientes, homens maduros. Mas existe algo na vida do ser humano que, quando a mente está fechada, quando o conhecimento dele está acima da compreensão de ouvir a palavra de alguém, eles reagem de forma estranha. Jesus Cristo ele está ali perguntando: por que vocês querem me apedrejar? Qual o motivo que vocês querem me apedrejar? Jesus Cristo ele está fazendo a obra. Muitas vezes as pessoas têm medo de fazer aquilo que a verdade pede, com medo do que alguém irá dizer. Mas Jesus ele está ali falando. Os homens responderam, em João capítulo 10, versículo 33, responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Muitas pessoas falaram na festa, muitas pessoas viram e ouviram, presenciaram o que Jesus fez. Mas preste bem atenção que o texto diz: responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia que você... Jesus Cristo ele fez muitas coisas boas. Na realidade, a blasfêmia contra Deus, está no livro de Levítico também, fala que a pessoa teria que pagar com a morte. Mas Jesus ele está aqui. E eles estão questionando porque os judeus, naquela época mesmo, eles estavam ali furiosos porque Jesus Cristo estava dizendo assim, o Pai, falando de Deus como o Pai. E eles entenderam muito bem. Eles compreenderam o que Jesus estava falando. Eles conheciam a palavra. Jesus Cristo ele está dizendo para esses homens: eu estou aqui porque o Pai me enviou. Eu sou enviado pelo Pai. E eles estão furiosos, querendo apedrejar Jesus. Porque Jesus Cristo está dizendo que ele faz aquilo que o Pai manda. O versículo 34, Jesus lhe respondeu: não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Então imagine aí Jesus Cristo, ele chama esses homens para o conhecimento. Eles entenderam o que Jesus quis dizer a respeito desse texto. Eles compreenderam. Olha que Jesus ele diz: está escrito na lei de vocês. Jesus Cristo ele poderia dizer: eu deixei tudo prontinho para vocês, está escrito na lei que eu deixei, mas ele... Porque quando você recebe algo, é para você. Jesus Cristo diz: está escrito na lei de vocês. Eu disse, vocês são deuses. Eles sabiam muito bem, porque eram conhecedores da verdade. Jesus Cristo ele está se referindo aqui, no texto de João, capítulo 10, 34, ele se refere ao Salmo 82, versículo 6. Eu disse a vocês, são deuses. Todos vocês são filhos do Altíssimo. Salmo 82, o versículo 6. Para que não fique a dúvida, você pode dizer assim, mas não existem outros deuses. A expressão aqui que Jesus está usando, a expressão que o Salmo está usando, é algo assim que
Para a nossa cultura é algo estranho. Mas o Antigo Testamento, os juízes, eram chamados de deuses por exercer o direito de julgar de modo soberano como o próprio Deus. Foi assim com Moisés, a quem Yahvé disse que seria como Deus para Arão, e esse seria uma voz ou um profeta para Moisés. Está lá em Êxodo capítulo 4, versículo 16. Os homens, eles eram pessoas realmente que falavam aquilo que Deus mandava. Não é que está chamando de deuses, mas está representando Deus, está dizendo assim, olha, eu sou o profeta, eu recebi a palavra de Deus. Então quando Jesus usa essa expressão, que são os deuses, é para provar para eles, assim, se Deus chamou homens simples de deuses, imagine o seu filho. Se você abrir bem o seu coração, você vai entender, você vai compreender que a palavra está aí para mudar a sua vida. Deus, ele usa hoje a palavra, antigamente ele usava os profetas. Então vamos usar um exemplo assim. Às vezes tem um evento em uma cidade e a autoridade máxima, né, da cidade é o prefeito, mas o prefeito não pode ir, então ele vai nomear alguém, vai enviar alguém para representar o prefeito. Então a presença do prefeito vai estar sendo representada por aquela pessoa. Humanamente falando, é isso que Deus está querendo dizer. Ele escolheu pessoas, profetas, homens, para falar. Jesus Cristo, ele fala aí. Eles entenderam e eles ainda ficaram um pouquinho furiosos porque eles entenderam melhor do que das outras vezes. Deus, ele só pode fazer um milagre na vida do homem quando o homem realmente quer. O versículo 35 diz: sabemos que as escrituras sagradas sempre dizem a verdade, e sabemos que de fato Deus chamou de Deus aqueles que receberam a mensagem, que são os profetas. Os profetas receberam as mensagens, a mensagem de Deus. Esses homens eram respeitados, estes homens eram pessoas que escolhidas por Deus para falar a mensagem. E Jesus Cristo, ele torna a falar, ele torna a dizer, para você entender bem o que foi o versículo anterior falou. Jesus diz: aqueles que receberam a mensagem, homens que receberam a mensagem da parte de Deus. Sabemos que as escrituras sagradas sempre dizem a verdade. Então nós podemos ver que não existe nenhum tipo de idolatria, não está chamando homens de deuses, mas para mostrar a autoridade do profeta. Jesus Cristo, ele está dizendo: eu tenho mais autoridade que os profetas. Eu tenho mais autoridade. Só que ele não está falando desta forma, mas as pessoas entenderam. Jesus Cristo, ele quer mudar a vida de você. O versículo 36 diz: quando o Pai me escolheu a mim e me enviou ao mundo, então por que dizem que blasfemo contra Deus quando afirmo que eu sou filho dele? Então, quanto a mim, o Pai me escolheu e me enviou ao mundo. Jesus Cristo, ele veio, ele foi enviado. Muitas coisas na nossa mente é pequena demais para compreender. Nós, a cada dia, estamos buscando, e Jesus Cristo está conversando com esses homens, e esses homens estão aprendendo, mas os seus corações estão fechados. Jesus Cristo, ele não está blasfemando, ele apenas está cumprindo as escrituras na vinda dele. Quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a meditar, quando você começa a estudar, refletir, ela vai mudar a sua vida completamente. Você vai entender todas as coisas de uma forma diferente. É você realmente compreender
que Jesus Cristo ele foi enviado de Deus. O Pai me escolheu e me enviou. Jesus Cristo está falando de uma forma para que as pessoas possam entender, que elas possam compreender que Deus enviou ele. E ele tem toda a autoridade. Cabe ao homem compreender. O versículo 37, Jesus disse: se faço o que o meu Pai manda, não crê em mim. Versículo 38, mas se eu faço e vocês não creem em mim, então creia pelo menos nas coisas que eu faço. Isso para que vocês fiquem sabendo de uma vez por todas que o Pai vive em mim e eu vivo no Pai. Jesus Cristo ele está falando dos milagres. Tem pessoas que às vezes ela não é religiosa, ela não lê a Bíblia, mas quando o negócio começa a apertar, quando a coisa começa a ficar difícil, aí ela começa a se aproximar de Deus, a se aproximar da Bíblia. Aí Jesus olha para esses homens conhecedores e diz: se não faço a obra que meu Pai manda, não creia em mim. Mas se faço e vocês não creem em mim, então creia pelo menos nas coisas que faço. Olha, está na palavra também os milagres que Jesus realizou, a obra que ele veio para fazer. Mas a maior obra que Deus pode fazer é quando um coração é transformado, quando o coração é modificado, quando o coração realmente recebe uma mudança profunda. Jesus Cristo ele pode fazer um grande milagre na sua vida. O ódio, o rancor, a contenda, ela destrói a pessoa, ela mata a pessoa. O versículo 39, a essa altura tentaram novamente prendê-lo, mas Jesus escapou das mãos dele. Jesus Cristo ele poderia fazer algo extraordinário ali. Ele poderia fazer com que aqueles homens caíssem em terra, mas ele escapou. Ele saiu, porque não estava na hora dele. Eles estavam tentando novamente prender Jesus. Quando você entender o que é liberdade espiritual, você vai passar a entender mais o que significa seguir a Jesus. Seguir a Jesus é um projeto de vida. É o caminho para a vida eterna. O versículo 40 diz: ele voltou de novo para o lado leste do rio Jordão. Foi para o lugar onde João Batista o tinha batizado antes e ficou lá. Jesus Cristo estava ali. Ele foi batizado e ele não precisava. O texto diz no versículo 41, e muita gente ia vê-lo dizendo: João não fez nenhum milagre, mas tudo o que ele disse sobre Jesus é verdade. 42, e naquele lugar muita gente creu em Jesus. Jesus estava ali com pessoas simples, com pessoas humildes. E as pessoas que tinham ouvido João Batista, que tinham ouvido a mensagem. Como é que você vai ficar com a sua vida? Jesus Cristo ele pregou a palavra para homens sábios, para pessoas que não tinham tanta cultura, para os mansos, para os bravos, para os poderosos também. Jesus Cristo ele quer entrar na sua vida. Que você realmente possa voltar sua mente, o seu coração, a sua vida para o Senhor Jesus. Porque Ele pode fazer um grande milagre na sua vida. Mas você tem que estar com seu coração aberto. A mente aberta é um oceano para transformação pela palavra de Deus. Fica a dica para você.